Olá, alunos! Muito boa noite, sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham passado esse período aí de recesso de forma segura, dentro do possível, né? Nessas situações um pouco adversas que estamos passando nos últimos tempos. O anônimo já mudou aqui, ó. Ou a anônima, não sei. Bora! Então, bora. Se você mandou, tá mandado. Para quem não sabe, eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente disposto e disponível para fazer o estudo de estruturas em geral, o mais legal, o mais fácil e o mais agradável possível. Então, primeira coisa, antes da gente começar esse nosso curso, esse semestre letivo de 2021.1, eu quero dizer uma coisa, se você tiver dúvida, não durma com ela, participa aqui, manda uma mensagem que a gente vai fazer de tudo para resolver. Beleza? Essa é uma disciplina muitíssimo importante na carreira do engenheiro civil, tá? Apesar de que muita gente tem medo dessa parte de contas, né? Ah, professor, eu não sou muito bom com números, esse negócio aí de fazer contas, sabe como é que é? Calma. Mesmo que você não vá partir para essa parte de contas, é fundamental que você tenha os princípios das estruturas, tanto de resistência dos materiais, análise de estruturas e tudo mais, na cabeça, certo? Se você vai ser um engenheiro de obra, professor, eu gosto de sujar minha bota, eu gosto de estar na obra todo santo dia. Eu sou aquele cara que chega na obra às 5 horas da manhã, sai 7 horas da noite, todo dia, se tiver concretagem, eu tô lá na obra todo santo dia. Tá bom, não tem problema. Mas, por exemplo, se você chega naquele dia da concretagem, né? Você está fazendo escoramento ali da tua viga, aí chega lá o tempo de cura do teu concreto, você tem que retirar as escoras. Se você souber estruturas isostáticas, você nunca vai errar na retirada das escoras. Agora imagina, se for uma estrutura em balanço e você errar na retirada das escoras, balbal, vai ter um prejuízo aí na tua obra. Então, por mais que você não goste, vem comigo, não morre com a dúvida, manda o professor vai tirar a dúvida de vocês com o maior carinho. Tá bom? Então, muito boa noite para vocês. Venham comigo e a gente vai estudar agora estruturas isostáticas. Para quem não sabe, eu acho que vocês todos já estão habituados, tá? Talvez não todos. Então, eu vou dar aquele querido aviso. O que que acontece? A gente tem um livro didático para seguir, tá? Professor, onde eu encontro esse livro didático? No site do AVA. Lá no AVA, você entra na nossa disciplina, procura por materiais didáticos, abre o livro didático, vai ter lá todo o passo a passo das nossas disciplinas, das nossas aulas, ok? Essa é a primeira aula do semestre, então, unidade 1, sessão 1. Unidade 1 vai falar sobre vigas isostáticas e a sessão 1.1 vai falar sobre vigas isostáticas planas. É muito possível e provável que vocês já tenham tido uma introdução a esse assunto numa matéria anterior, tá? Mas, caso você não tenha tido essa introdução, não se desespera. O professor vai explicar tudo de novo, vai relembrar o que já foi falado em algum outro momento e se surgir uma dúvida, você manda mensagem. Caso você não esteja assistindo ao vivo, afinal as aulas ficam gravadas. Caso você não esteja assistindo ao vivo, você pode entrar em contato com o tutor da sua disciplina ou você pode ler o nosso livro do AVA, porque lá vai ter toda a historinha para você entender tudo que a gente vai falar ao longo de todas as nossas aulas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos importantes dentro das estruturas, não só isostáticas, como o que vem mais para frente, dentro das disciplinas mais avançadas ou não, tá? Vínculos. Quero saber aí do pessoal que está presente, deixa eu ver, Diógenes mandou um chat no WhatsApp, eu não consigo entrar porque eu não tenho acesso pelo celular, tá? Mas eu vou publicar aqui, se o pessoal da sala quiser entrar, quiser dar uma clicada aí para entrar no grupo, é muito legal, tá? Eu não consigo entrar porque eu não tenho esse acesso pelo WhatsApp. Mas vocês podem me encontrar aí na internet, é muito fácil de encontrar na internet hoje em dia, é só procurar pelo professor Felipe Tourinho que vocês encontram, tá bom? Então eu quero perguntar para vocês, quem já teve introdução a esse conceito de vínculos?
vínculos. Vou até publicar aqui, o Diógenes postou. Entre, galera, nosso grupo de estudos no Zap. Tá aí, ó. Compartilhei com o pessoal aí, Diógenes, a sua mensagem. Tá? Vínculos são responsáveis por determinar quais serão os deslocamentos permitidos ou não de uma determinada estrutura. Se vocês já tiveram acesso aos vínculos, já sabem esse conceito de cabeça, continua prestando atenção. Se você ainda não sabe, tiver dúvida, manda aqui. A gente vai partir, ó, do vínculo móvel. A gente pode chamar também de vínculo de primeiro grau. Vou colocar aqui, ó, acionei a nossa canetinha, vínculo de primeiro grau, certo? Qual que vai ser a nossa representação? A gente pode tanto trabalhar com um triângulo em cima de duas bolinhas e um traço no final. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas rodinhas, elas permitem um deslocamento horizontal, certo? E, professor, e essa linha embaixo, o que quer dizer? Que a gente tem uma restrição vertical. Quer dizer que o nosso carrinho ele pode se mover na horizontal, mas ele não pode se mover na vertical, certo? Se ele não pode se mover na vertical, quer dizer aqui que a gente tem, ó, uma reação de apoio. Essa reação de apoio vai ser vertical neste caso em específico. Por que neste caso em específico, professor? Presta muita atenção aqui agora. Você pode ter, presta atenção, você pode ter um vínculo de primeiro grau em outra direção. Por exemplo, isso aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode sim se movimentar na vertical. Tá? Desculpa, pessoal, a minha habilidade com o mouse é que esse mouse está com um pouquinho de mau contato aqui. Então, nesse desenho que eu estou fazendo, a gente pode sim ter o vínculo, ou pode ter movimento na vertical, mas a gente não pode ter movimento na horizontal. Tá vendo o que a gente fez? A gente pegou esse vínculo aqui e deitou. Ok? Só isso. Se a gente tem uma restrição apenas, quer dizer que a gente tem um vínculo móvel, um vínculo de primeiro grau. Ok? Agora, um vínculo fixo ou um vínculo de segundo grau. Professor, por que de segundo grau? Porque nesse caso a gente tem duas restrições. E como que a gente vai fazer a representação nas nossas estruturas dos vínculos de segundo grau ou vínculos fixos? É exatamente a mesma coisa. Um triângulo com a linha embaixo. Veja bem, olha a diferença desse aqui para esse. Tá? Esse aqui de cima quer dizer que a gente pode ter movimento na horizontal. Esse aqui de baixo, não. Esse nosso vínculo aqui de baixo, ele é fixo, ele não tem movimento na vertical, ele não tem movimento na horizontal, certo? Única coisa que esses dois vínculos têm, que eu não falei, mas isso aí tem que ficar implícito para todos vocês, prestem atenção, faz a anotação, pega o guardanapo aí do salgado que você está comendo assistindo a minha aula e anota. Vínculos de primeiro e segundo grau, ou seja, vínculos móveis e fixos, não tem restrição à rotação. Certo? Se não tem restrição à rotação, não tem momento atuando nesses vínculos. Ok? Ele não resiste à rotação. Certo? Então, nesse caso do vínculo fixo, a gente vai ter uma restrição vertical e uma restrição horizontal. Se existem essas restrições, quer dizer que a gente vai sim ter reações de apoio verticais e horizontais. Pessoal, de verdade, tudo bem até aí? Preciso que vocês participem comigo, porque esse é o conceito mais importante de todo o nosso curso. Esses são os conceitos, né? O conceito de vínculos. Se tiver tudo bem, vamos lá. Se não tiver tudo bem, manda uma mensagem aqui agora. Tá? Agora. Então, vamos lá. Já que vocês já entenderam. Ih, professor, você deu exemplo
do vínculo móvel na horizontal, né? Quer dizer, você rotacionou esse vínculo. E se você fizesse isso com nó fixo, né? Ele era o triângulozinho com a pontinha para cima, agora a gente vai fazer o triângulozinho com a pontinha do lado, certo? Ó, esse aqui é um nó fixo agora, vendo? Só que o que eu fiz? Eu coloquei ele de lado. A gente vai ter restrição vertical ou o nosso vínculo, nosso apoio vai poder se deslocar? Não, não vai poder se deslocar na vertical, certo? Então, ó, fiz um xinzinho aqui, não pode se deslocar na vertical. Ó, a Anônimo falou sim por enquanto. Por enquanto nada, vai ser assim um curso inteiro, confia em mim, tá? E esse nó fixo aqui que a gente deitou, ele pode ter deslocamento horizontal? Não, não pode ter deslocamento horizontal. Isso quer dizer que a gente tem reações de apoio tanto verticais quanto horizontais, já que se a gente não pode se mover, a gente vai ter uma rotação, eita, fugiu a palavra, uma reação, desculpa, tá? O que vai acontecer? Pensa lá, ó, toda ação tem uma reação, certo? Se você está puxando ali uma barra e essa barra não está saindo do lugar, quer dizer que tem alguma coisa fazendo a mesma força que você está fazendo para o outro lado. Se vocês pensarem assim, vocês conseguem identificar todas as reações de qualquer apoio do mundo. Beleza? Então, apoio de primeiro grau, que é o apoio móvel, tá safo, todo mundo já entendeu. Apoio fixo, que é o apoio de segundo grau, tá safo, todo mundo entendeu. Apoio de segundo grau quer dizer que a gente vai ter duas restrições. E agora o engaste. O que é o bendito do engaste? O engaste nada mais é do que um vínculo de terceiro grau. Se ele é um vínculo de terceiro grau, quer dizer, então, que ele tem 3 reações de apoio. E como que a gente vai representar o engaste? A gente vai representar aqui, ó, por uma linha com esses tracinhos ou essa linha mais grossa, tá? Isso é suficiente para a gente entender que isso é um engaste, tá? No engaste, a gente tem deslocamento vertical para cima ou para baixo? Não. Então, surge uma reação vertical. A gente tem deslocamento horizontal para a direita ou para a esquerda? Não. Se não tem movimento, tem reação, certo? Agora, a diferença do engaste. Ó, o Jair mandou aqui, ó. Não entendi porque as duas primeiras reações não podem girar. Jair, não é bem isso não que a gente falou. Vem aqui, ó. Quando a gente tem um apoio do primeiro ou do segundo grau, quer dizer que se a gente tiver só um apoio, tá? Eu vou falar que os meus dedos aqui são os vínculos. Se a gente tiver um apoio de primeiro ou segundo grau, a nossa peça ela vai poder rotacionar aqui, ó. Eu não consigo segurar esse movimento, certo? Tanto primeiro quanto segundo grau, ou seja, móvel ou fixo. Tá bom? Isso aqui, ó, ele acontece de forma livre. Agora, no engaste, a gente não tem essa rotação, a gente impede essa rotação. O que vai acontecer? Ó? Vai ser isso aqui agora. Quando eu fizer uma força para baixo, a minha peça ela vai se manter no lugar. Olha a diferença. Primeiro e segundo grau, se a gente faz uma força para baixo, ela simplesmente roda no entorno daquele vínculo ali, ó, no entorno do ponto. Agora, se é um engaste, ó, tá preso aqui. Tá bom, Jair? Conseguiu entender? Isso é só uma questão de definição, tá? De como a gente consegue representar isso nos nossos desenhos e como que a gente vai tratar daqui para frente. Beleza? Se a gente tem uma restrição, ou seja, não tem o movimento de rotação da nossa peça, quer dizer que a gente tem, então, uma reação.
e essa reação vai ser o momento fletor que vocês já conhecem, certo? Então, se a gente não tem movimento vertical, tem uma reação vertical. Se a gente não tem movimento horizontal, tem uma reação horizontal. Se não tem uma restrição, quer dizer, se não tem movimento de rotação, se a sua peça está fixa ali naquele ponto, tem uma reação, e essa reação é o momento fletor. Beleza? Professor, mostra isso aí na prática, cara. Eu não consegui entender o que tu quer dizer, não. Pô, tu fala um monte aí, mas não mostra. Calma, pequeno gafanhoto. Olha lá, ó. O que eu peguei? Esse aqui, de cima, este aqui de cima, é um apoio de primeiro grau, um apoio móvel. O que quer dizer? Quer dizer que a nossa estrutura, ela não pode se movimentar verticalmente. Ela não pode se movimentar verticalmente. No entanto, ela pode sim se movimentar lateralmente, tá? Esse movimento aqui, ele não é restringido. O Bruno Gabriel perguntou, desse modo funcionam as lajes protendidas? Calma, Bruno. Brunão, laje protendida é algo muito mais, que vai muito além desses conceitos aqui, tá? Eu posso falar mais para frente um detalhe sobre as lajes protendidas, mas eu acho que se eu falar agora pode ficar muita confusão. Beleza? Se tu quiseres saber um pouco mais sobre lajes protendidas, manda uma mensagem para mim aí, me procura aí na internet, nessas redes sociais da vida, ou pelo AVA, manda uma mensagem lá, professor, eu quero entender como funciona uma estrutura protendida, e aí a gente vai conversando, beleza? Então, ó, esse primeiro apoio, a gente tem movimentos horizontais, ou seja, não tem reação horizontal. A gente tem movimento vertical? Não tem. Se não tem movimento vertical, tem reação de apoio vertical. Beleza? Olha aqui, ó. Essa segunda imagem aqui, que eu coloquei a seta em verde, essa seta grandona em verde, é um apoio fixo, um apoio de segundo grau. Por quê, professor? Porque a gente não... Esse nó aqui, ó, esse nó preto, esse nó aqui, ele se movimenta na horizontal? Não. Ele se movimenta na vertical? Não. Então, a gente tem essas duas reações. Ele pode rodar, a nossa estrutura pode rodar nesse nó? Pode. Então, tem duas reações, é um apoio de segundo grau, é um apoio fixo. Tá bom? E esse terceiro caso é um engaste. No engaste, a gente tem movimento horizontal? Não. A gente tem o movimento vertical? Não. A gente tem rotação? Não. Então, a gente tem 3 reações de apoio. Beleza? Fiz questão de colocar aqui bastante tempo, bastante energia para a gente entender isso, porque isso é muito importante, tá? É de fundamental importância para o entendimento de todas as disciplinas de estrutura daqui para frente. Então, ó, outro conceito que a gente tem que lembrar, esse eu não vou gastar tanto tempo, porque vocês já sabem isso aqui, beleza? Equações de equilíbrio. É o conjunto de equações que garante o comportamento estático de um determinado corpo, ou seja, a resultante é igual a zero. Lembra aquele negócio que a gente falou? Que toda ação tem uma reação de valor igual e no sentido oposto? Isso funciona para corpos em equilíbrio. Professor, falou difícil. Calma, eu vou falar. Se você tem um corpo é esse pincel atômico vermelho, tá? Um marcador para quadro branco, certo? Se eu puxar para esse lado, ele está vindo. Quer dizer que ele não está em equilíbrio, certo? Ele não está estático. Agora, se eu estou com essa mesma força puxando para esse lado, puxando para o outro lado, ó, ficou parado. Quer dizer, então, que a força que eu estou fazendo para um lado é igual à força que eu estou fazendo para o outro lado. Isso é o equilíbrio.
Isso é o equilíbrio. Então, o que, que vai acontecer? Presta atenção aqui no professor. A gente vai fazer o equilíbrio na horizontal, a gente vai fazer o equilíbrio na vertical e a gente vai fazer o equilíbrio para os momentos fletores. Certo? Para os momentos fletores. Morreu o assunto. É isso. É isso. O que é o momento fletor? O que é o momento? A questão de ser um momento fletor a gente fala mais para frente. O que é o momento? Força vezes distância. Professor, não gostei dessa sua definição de força vezes distância. Eu queria algo mais palpável. Livro do AVA, primeira unidade, primeira sessão, vai ter uma definição bonitinha do que é o momento fletor, do que é o momento. Tá bom? Aqui, o que a gente precisa entender? Que o esforço que vai acontecer aqui no meu apoio, a minha mão é o apoio, vai ser igual essa força aqui que eu vou aplicar, que é esta força aqui, ó, meu dedo, essa força, vezes a distância da força, vezes a distância entre a força que a gente está aplicando até o apoio, tá? Então, qual que é a distância? É o comprimento desse pincel atômico. Beleza? Morreu o assunto. Tranquilo até aí? Ah, professor, tu tá falando um monte aí, mas tu não mostra uma aplicação prática, tu dificulta pro meu lado. Calma, a gente vai falar, ó. Os esforços externos reativos são calculados através do equilíbrio das forças. Anota, coloquei em vermelho para chamar atenção, para tu falar, caraca, o professor falou isso, eu vou sonhar com isso. Calma, se tu estiver sonhando com isso é porque tá um pouco ansioso, tá? Se estiver muito ansioso, faz um esporte, dá uma namorada, faz alguma coisa aí para tu desestressar. Se não funcionar, procura ajuda médica. Beleza? Mas pensa aí, ó. Reação de apoio, que é a mesma coisa que esforço externo reativo. Reação de apoio. A gente vai falar muito sobre reação de apoio. Tá? Reação de apoio a gente calcula através das equações de equilíbrio. Pá, pum, morreu o assunto. Tá beleza? Então, ó, agora a gente vai entrar de vez nas estruturas isostáticas. Tá bom? E aí a gente vai falar sobre vigas isostáticas biapoiadas. Pessoal, fala aí para mim, cara, tá tudo bem? Temos uma penca de gente aqui online e eu quero saber, todos estão entendendo? Todos estão felizes? Ó, o Diógenes mandou aqui. Diógenes mandou, para mim, é difícil fazer os desenhos e a equação de equilíbrio. Diógenes, essa tua dificuldade a gente vai cessar. A gente vai acabar com ela, a gente vai entender e confia no pai, tá? O professor vai te ensinar a fazer os desenhos e a montar todas as equações de equilíbrio, ainda na aula de hoje, tá? Por isso eu tenho que correr um pouquinho. Vigas isostáticas biapoiadas. As vigas biapoiadas são tais que possuem restrições de deslocamento vertical e horizontal, tá? Quais são os apoios que restringem apenas vertical e horizontalmente? O apoio de primeiro e ou segundo grau, ok? Sem apresentar restrição às rotações. Lembrando, rotação, quem resiste à rotação é o engaste. A gente não está falando de engaste. Samuel Felipe, ele é meu meio xará. Sim, tudo tranquilo, que bom. Vamos lá então, ó. E aí, eu trouxe um exemplo de uma viga isostática biapoiada que hoje em dia é muito comum da gente encontrar nas obras. Muito comum da gente ver no dia a dia. Aí, ó, é uma viga pré-moldada. O que que acontece? A viga pré-moldada, a gente simplesmente coloca sobre apoios e solta. Morreu o assunto. Beleza? É isso que vocês têm que entender. Ismael, tudo ok, graças a Deus. Vamos lá, galera, vamos lá, que tá tudo certo. Yuri, tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá, presta atenção. Trouxe um exemplozinho de uma viga. Se vocês já entendem o que é uma viga, tá? Se vocês já entendem o que é vínculo, ou seja, apoio, já entendeu isso, já sabe o que é equação de equilíbrio, já sabe o que é reação de apoio, agora a gente pode partir para a munheca. A gente pode partir para a prática e começar a entender como é que funciona cada uma coisa dessa. Beleza? Então, ó, presta atenção.
carregamento em vigas isostáticas biapoiadas. Quando a gente falar de carregamento, você pode pensar para a questão de entendimento, tá? Para a questão de entendimento, qual é a força que você está fazendo na sua estrutura, tá bom? Se eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho minha viga é este elementozinho vermelho, minha viga é essa, e eu estou fazendo uma força em exatamente um ponto da nossa estrutura, tá vendo? Eu estou fazendo uma força no meio dela, tá? Essa a gente vai chamar de carga concentrada, tá? Por quê? Porque ela está concentrada em um único ponto. Beleza? Então, carga concentrada quer dizer que é uma carga, uma força que está atuando em um único ponto. Show de bola? Que bom que vocês estão entendendo. Vamos lá. E cargas uniformemente distribuídas, professor. Isso aí tu complicou para o meu lado. O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Pensa no peso dessa nossa estrutura aqui, ó, dessa nossa viga vermelhinha bonitinha aqui. O peso dela, você concorda que não está só em um único ponto? Calma, vamos trazer para um exemplo mais fácil. Você, colega aqui do nosso curso, pesa 1.000 newtons. Você pesa 1.000 newtons. Nossa, professor, você é nerd. Não, tá bom. Você tem uma massa igual a 10 quilos, tá? Você tem uma massa de 100 quilos. E uma massa de 100 quilos. A sua massa, ela está concentrada só na tua cabeça? Não, ela não está concentrada só na tua cabeça. Tá? Ela está concentrada só no teu braço ou só na tua mão? Não, ela não está concentrada só no teu braço, só na tua mão. Certo? O que ela está? Ela está distribuída ao longo do seu corpo. Tá? Você tem 100 quilos muito bem distribuídos. E é mais ou menos isso que a gente vai falar sobre cargas uniformemente distribuídas. Tá? A diferença é que se você pensar no seu corpo, a sua cabeça não pesa a mesma coisa que o seu braço, então não é uniformemente distribuída. Mas, para a nossa viga vermelhinha aqui, nosso pincel atômico, certo? Isso aqui, o peso do nosso pincel atômico, ele é distribuído perfeitamente ao longo de toda a nossa peça. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Carga concentrada, carga uniformemente distribuída. Beleza? Tranquilo? Emerson perguntou. Profe, isso se resolve em flecha contra flecha? Isso, o que você quer exatamente dizer com isso, Emerson? Manda outra mensagem aqui, tá? Flecha contra flecha, a gente vai sim analisar nas disciplinas de estruturas, tá? Não na disciplina de estruturas isostáticas, mas você tem que aprender o que a gente está falando agora para, no próximo semestre, entender tudo sobre flecha, tá? Contra flecha é um artifício que a gente usa em obra ou em projeto para vencer grandes deformações. Beleza? Então, pessoal, tudo tranquilo. Vamos partir para o nosso primeiro exercício. Se vocês estiverem com dúvida, manda uma mensagem que eu vou ficar de olho aqui em vocês. Beleza? Ó, eu vou trazer esse exercício aqui para o quadro e a gente vai calcular rapidinho, tá bom? Eu vou transformar aqui, ó, a nossa... Cuidado para não tomar um susto. Eu vou colocar a minha imagem. Vou colocar a minha imagem para vocês verem aí de perto. Ó, o susto. 3, 2, 1, bu. Pronto. Tá aí. Beleza? Não se preocupem com esse desenho não tem nada a ver com a disciplina aqui que a gente está falando, tá? Isso aqui era o professor pensando em um projeto particular. E aí, vamos lá. O que a gente vai entender agora? Como que a gente calcula as nossas reações de apoio. Veja bem, vocês conseguem visualizar exatamente aí a nossa viguinha? Na nossa viguinha, eu vou colocar aqui, ó, uma força atuando no ponto aqui, ó. Esse ponto tem essa distância aqui, ó, 3 metros, e esse aqui 2 metros no total. Tá bom? Quer dizer que a nossa viga, então, tem 5 metros. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Qual foi a primeira coisa que eu expliquei na aula para vocês hoje? Vínculos.
certo? Se a gente falou sobre vínculos, a gente tem que primeiramente identificar quais são os vínculos da nossa estrutura, tá? Vínculo da esquerda. Esse vínculo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vínculo de segundo grau. Ou mesma coisa, vou colocar igual aqui, ó, vínculo fixo. Certo? Se é um vínculo fixo, Emerson, talvez eu tenha me perdido no momento que você perguntou e eu não lembro exatamente qual foi o termo que eu falei, me perdoa. É porque às vezes tem um delay entre o que eu falo, até o momento que eu falo e o momento que vocês escutam. Aí eu me perdi um pouco, tá? Mas flash contra flash a gente vai ver um pouco mais para frente, fica tranquilo. Então, ó, um apoio fixo, veja bem, que a gente falou que era isso aqui. Tá? A gente falou que tinha reação de apoio vertical, que a gente vai chamar de V, e reação de apoio horizontal, que a gente vai chamar de H. Beleza? Tranquilo? Cara, vocês já estão muito espertos. Então, se esse é um apoio fixo de segundo grau, a gente não tem movimento na horizontal, nem na vertical. Porra, perfeito. Vocês são demais. Caraca, eu amo vocês. Então, vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Apoio de primeiro grau. Se é um apoio de primeiro grau aqui, eu vou anotar aqui rapidinho para vocês, apoio de primeiro grau, que é a mesma coisa do que um apoio móvel. Por que que é um apoio móvel? Porque a gente tem sim movimento em uma das direções, tá? Nesse caso, esse apoio, ele é livre na horizontal. Beleza? Tranquilo? Então, ó, trazendo ele para cá, representação dele, triangulinho com a linha embaixo, tá? Um espaço entre a linha e o triangulinho. Nesse caso aqui, a gente tem uma reação de apoio somente vertical. Beleza? Tranquilo? Suave na nave? Beleza, então. Professor, mas a gente já encontrou essas reações de apoio? Não. Porque a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar. Porque a partir delas, a gente vai conseguir entender o funcionamento das estruturas. Como é que você vai chegar lá na obra, tá fazendo um projetinho lá e vai falar, ó, fulano, essa viga aqui, ela tem que ter 25 centímetros de altura. Por quê? De onde você tirou esse número? Você é engenheiro, né? Então você tem que entender como que as coisas surgem. Você tem que entender o funcionamento das coisas, tá? Então é a partir das reações de apoio e das forças atuantes na nossa estrutura que a gente vai calcular tudo. Beleza? A gente já sabe, então, quais são os nossos vínculos. Se a gente já sabe quais são os nossos vínculos, pessoal, presta atenção, essa aula aqui é a aula mais importante do curso, tá bom? Então,
Então, a gente não vai conseguir fazer essa aula toda que está descrita aí no nosso livro, mas eu estou pegando os pontos mais importantes. Beleza? Então, ó, definimos. Então, quer dizer aqui que a gente tem uma viga com ponto A e uma viga de ponto B. Ok? No ponto A, a gente vai ter reação de apoio vertical, que é esse aqui, VA, para a gente identificar. E veja bem, isso é uma coisa minha, que o meu professor fazia, eu acabei trazendo isso para a minha vida. A reação de apoio, eu coloco uma seta, mas eu coloco um risquinho. Veja que é diferente da força que está atuando na nossa estrutura. Tá bom? Isso aí é só para a gente conseguir visualizar, principalmente quando os desenhos começam a ficar muito grandes. Então, a gente tem, nesse apoio do ponto A, uma restrição vertical, então tem uma reação vertical, e tem também uma restrição horizontal, logo, tem uma reação horizontal. Tá bom? No ponto B, a gente tem restrição de movimento horizontal? Não. Tá? Então, a gente não tem reação horizontal. A gente tem restrição de movimento vertical? Tem. Então, a gente tem uma reação vertical, nesse caso, VB. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o valor de VA, VB e H. Tá? Eu vou colocar aqui ó, que P é igual a 16 quilonewtons, tá? Só para a gente fazer esse exercício aqui rapidolas, tá bom? Como calcular reações? Eu sei que vocês são sagazes, tá? E eu vou escrever aqui pequenininho como é que a gente vai calcular isso, tá? Vou escrever, vou ficar aqui na frente para vocês não verem, surpresa, tá? Vou escrever bem pequenininho. Escrevi bem pequenininho aqui para todos verem, tá? Como que a gente calcula as reações? Equações de equilíbrio. Tudo bem? Todo mundo consegue ler essa parte vermelha aqui que eu escrevi? Equações de equilíbrio. Beleza. É com isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tá bom? Se eu tivesse que resumir esse curso inteiro em uma fórmula, ou em um conjunto de fórmulas, seria equações de equilíbrios. Tá? Então, equações de equilíbrio. Agora que a gente já sabe como é que calcula isso aqui, a gente já pode calcular, né? Porque senão não vai dar tempo de fazer mais nada. Bom, ó, presta atenção. Primeiro, reações horizontais.
reações horizontais, ou seja, somatório das forças horizontais iguais a zero. Tá? Somatório das forças horizontais iguais a zero. O que a gente tem que fazer? A gente tem que definir uma referência. O que seria definir uma referência? O que vai ser positivo, o que vai ser negativo? Eu, professor Felipe, eu vou colocar aqui que a forcinha para a direita vai ser positiva, tá? Ou seja, a forcinha apontando para a esquerda vai ser negativa, tá bom? A gente tem forças horizontais aqui no nosso desenho? Tem, tem. Qual que é? HA. HA está para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, HA é positivo. Qual que é a outra forcinha horizontal? Outra forcinha horizontal que tem na nossa estrutura? Muito bem, nenhuma. Não tem nenhuma. Ou seja, pegamos todas as forças e igualamos a zero. Certo? Então, a gente já encontrou o valor de HA. Qual que é o valor de HA? Rapaz, fizeram rápido aí, hein? Anônimo já mandou aqui, ó, 32/5. HA é 32/5? Não, HA é igual a zero. 48/5? Não, HA ainda é igual a zero. Não, tô brincando. Tá bom? Eu sei que você já deve ter chegado aqui no resultado final, mas beleza. Vamos por par. Já encontramos as reações horizontais, HA igual a zero. Segundo passo, somatório das forças verticais igual a zero. Temos que adotar uma referência. Qual que vai ser a referência do professor Felipe? Para cima, positivo, ou seja, o que está para baixo é negativo. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem de força vertical atuando na nossa estrutura? O que a gente tem de força vertical? VA. VA está para cima ou está para baixo? VA está para cima, ou seja, é positiva, mais VA. O que mais que a gente tem? VB. VB está para cima ou para baixo? Está para cima, ou seja, é positiva, mais VB. Qual é a outra força vertical que está atuando? P. P está para cima ou está para baixo? Está para baixo. Logo, P é negativa. E qual que é o valor de P? 16 kN. Então, menos 16. Todas as forças na nossa estrutura, todas as forças verticais da nossa estrutura já estão aqui? Sim. Logo, a gente já pode igualar a zero. Ixi, professor. Ih, deu ruim aí, hein, professor? Deu ruim? Tu tem duas incógnitas, pô. Como é que tu vai encontrar esse valor aí, cara? Tu não consegue encontrar esse valor. Calma, pequeno gafanhoto. Aí a gente tem 3 equações de equilíbrio, lembra disso? Então, ó, terceiro, somatório dos momentos iguais a zero. Agora, prestem muita atenção aqui. Quando a gente for falar de momento,
A gente tem que fazer um momento em torno de algum ponto. Que ponto vai ser esse que a gente vai fazer? Vai ser através do ponto A. Então, o somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Tá bom? Temos que adotar uma referência. Qual vai ser a referência do professor Felipe? Sentido anti-horário vai ser positivo. Ok? Sentido anti-horário positivo. Ou seja, se tiver no sentido horário, vai ser negativo. Maravilha? Então, vamos lá. O que é momento? Força vezes distância. A gente sabe que a gente está calculando o momento em torno do ponto A. Então, a gente tem, o que vai gerar momento aqui? A força P, né? A força P, ela está gerando um movimento no sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário. Então, vai ser negativo. Então, vai ser P, que é menos 16, certo? Vezes a distância da força P até o ponto que nós estamos analisando. Qual que é o ponto? Ponto A, tá? Então, força vezes distância. Qual que é a distância da força até o ponto A? 3 metros. Menos 16 vezes 3 metros. Certo? Qual é a outra força que gera momento no ponto A? É a força VB. Certo? VB vai gerar um movimento anti-horário ou horário? Perfeito. Anti-horário. Se é anti-horário, é positivo. Então, temos aqui mais VB vezes a distância da força, ou seja, a distância de VB até o ponto A. Qual que é essa distância? 3 mais 2, 5 metros. Então, VB vezes 5 igual a 0. Por que igual a 0, professor? Porque não tem mais nenhuma força que gere momento aqui na nossa estrutura. Tá tranquilo? Tá favorável? Maravilha. Então, ó, VB vai ser igual a 16 vezes 3 dividido por 5. Isso aqui vai ser 16 mais 16, 32. Mais 16, 48. 48 dividido por 5. Então, este é o valor de VB. Certo? Se este é o valor de VB, a gente já consegue encontrar o valor de VA. Veja bem aqui. A gente vai trazer isso aqui, ó, isso aqui para cá, tá? E aí a gente vai substituindo VB na equação. Substituindo VB nessa equação, a gente vai ter lá ó, VA, né, que é positivo, mais VB, mais, qual que é o valor de VB? Está aqui o valor de VB, ó, 48 dividido por 5, menos está em preto, menos 16 igual a 0. Beleza? Resolvendo isso aqui, deixa eu ver se eu escrevi aqui, vocês conseguem ver. Portanto, VA vai
ser igual a 16 é igual a 80 sobre 5, certo? Tá negativo, passa positivo, vai ser 80 menos 48, dá 32. É isso? Deixa eu ver se foi isso que sopraram aqui, ó. 32, o anônimo soprou aqui, 32 sobre 5. Então, 32 sobre 5. Beleza? Conseguimos. 32 sobre 5. Então, encontramos o valor de VA e o valor de VB, certo? Então, carga concentrada, ó, carga concentrada é assim, ó, tá feito, morreu. Pá, pum, morreu o assunto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo conseguiu resolver isso aqui? Gente, a nossa aula, a nossa primeira sessão tem bem mais coisa que isso, mas eu quis ir devagarzinho e depois a gente recupera essa parte nas próximas aulas. Beleza? Não se preocupem com isso, não. Vamos só, eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem para a próxima aula, certo? Para vocês estudarem. E aí, se alguém tiver dúvida, vocês falam comigo. Vou apagar isso aqui, tá? Esse é o exercício que tem na apostila, pessoal. Então, vocês não precisam se preocupar com o valor. O valor já está lá na apostila de vocês. Beleza? Então, vou apagar aqui para a gente conseguir dar uma conversada nesses últimos minutinhos da nossa aula, tá? Vou apagar aqui, vai que vocês estão copiando ainda, então vou apagar devagar. Não posso mexer mais devagarzinho assim, não, porque está acabando aqui já o tempo, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem assistir essa aula daqui a pouco, quer dizer, quando ficar disponível, não sei, ela vai ficar gravada para todos vocês, e aí vocês podem assistir ela. Tá bom? Não se preocupem. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa carga P, tirei essa carga P, e aí, ó, eu vou colocar. Ixi, agora o bagulho vai ficar louco, presta atenção. Eu vou colocar um carregamento uniformemente distribuído. Esse carregamento uniformemente distribuído, ele vai ter uma intensidade que é igual a 5 quilonewtons por metro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada metro da nossa viga, e a gente já sabe que a nossa viga tem 5 metros, a cada metro da nossa viga, a gente tem 5 quilonewtons, certo? É como se você falasse, ó, professor, aqui o professor é muito alto, ele tem quase 2 metros de altura, tá? Ele tem 1,68, 1,68 de altura. Veja bem, a cada metro que eu tenho 5 quilonewtons, certo? Qual que é o meu peso total, então? Se eu tenho 5 quilonewtons por metro, e eu meço 1,68 metros, quantos quilonewtons eu tenho? Quantos quilonewtons eu tenho?
Anônimo, Jair. Valeu, Jair. Desculpa aí te chamar de anônimo, que é que eu realmente não sabia que você era o Jair, que você era o anônimo. Então, ó, se eu tenho 5 kN por metro e eu tenho 1,68 metros, quantos quilonewtons eu tenho? Olha, olha que conta capciosa. 5 quilonewtons por metro, e metro é com M minúsculo. 5 quilonewtons por metro vezes 1,68 metros. Essa aqui seria a minha carga total. Mas, professor, por que você está falando assim? Ele está falando da viga, depois começou a falar de você. É para vocês entenderem, porque com exemplo ruim, eu tenho certeza que vocês conseguem entender. Tá? Deixa eu ver quanto é que fica aqui, ó. 5 vezes 1,68. Quer dizer, então, que eu tenho 8, quer dizer, nesse exemplo, tá, pessoal? 8,4 quilonewtons, que é igual a 8.400 newtons, que é como se aproximadamente eu tivesse uma massa de 840 quilos. Eu acho que eu tenho um pouquinho menos que isso, tá? Mas esse é só um exemplo rápido para a gente fazer. Professor, beleza. Mas e agora? Como é que você calcula as reações de apoio a partir disso? Vamos lá, rapidinho, pessoal, rapidinho, tá? Que a nossa aula está acabando. Deixa eu ver quantos minutos exatos nós temos ainda. Nós temos 1 minuto. 1 minuto. Então, vai ficar de tarefa para vocês. Ó, qual que vai ser a carga resultante dessa viga? Qual que é a carga resultante? A gente tem que
igual a 5 quilonewtons por metro, distribuídos, presta atenção, distribuídos em 5 metros. Tá? Qual que é L igual a 5 metros? Qual que é a nossa carga resultante? A nossa carga resultante vai ser 5 quilonewtons por metro vezes 5 metros, igual a 25 quilonewtons, se eu não errei a conta. Tá bom? 25 quilonewtons. Beleza? Então, esse carregamento uniformemente distribuído é exatamente a mesma coisa que uma carga de 25 quilonewtons. Então, presta atenção, esse vai ser o último trunfo da nossa aula para você prestar atenção. Ó. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, esse é um símbolo matemático que identifica como idêntico, tá? Isso aqui é idêntico a isso aqui, ó. Tá? 5 metros, tá? Mesma estrutura. Só que a gente tem aqui agora, ó, uma carga fictícia. Esse no, ih, ficou muito pequeno esse C fic aqui. Tá? É uma carga fictícia. C fic. Essa carga fictícia é a mesma coisa que a nossa carga resultante, igual a 25 quilonewtons. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vou recapitular. Lá na semana que vem, tá bom? Vocês têm que encontrar os valores das reações de apoio para essa estrutura, com carregamento uniformemente distribuído. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar esse carregamento uniformemente distribuído, vão transformar em um carregamento de carga fictícia, e aí vocês encontram as suas reações de apoio, que no caso vai ser VA, vai ser HA e vai ser aqui, ó, VB. Beleza? Pessoal, desculpa a demora, é que eu tive que fazer um pouco mais devagar, porque esses são assuntos muito delicados que a gente tem que levar para o resto das nossas vidas de estudante aí. E se alguém for trabalhar na área
de estruturas, muito mais que isso. Beleza, pessoal? Até a semana que vem. Obrigado pela participação. Conto com vocês aí nos próximos dias. Se vocês quiserem me procurar aí nas redes sociais, tamo junto. Até a semana que vem. Muito boa noite. Tchau, tchau.